filha, Pai, e fala conosco em nome de Jesus. Amém, Jesus e amém, Jesus. Receba a serva do Senhor, a família de Jesus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vou ajeitar com minhas coisas. Eu quero contar um testemunho sobre esse jejum de Daniel para os irmãos. 2, na verdade. Essa questão do jejum, irmãos, ela é uma coisa extraordinária. Se todo cristão soubesse o poder que tem o jejum, ele não parava de fazer. Eu vou ler aqui o versículo base de hoje, para os irmãos poderem sentar, tá? Eu vou ler em Mateus 6,16, irmãos. Irmãos, Mateus 6,16, eu vou ler o versículo inteiro, mas eu vou ficar só com a primeira parte, que diz assim: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas hoje eu quero ficar só com essa parte. E quando jejuardes? Pode sentar-vos. Glória a Deus. Então, a primeira vez que eu fiz esse jejum de Daniel, eu tinha me afastado, né, dos caminhos do Senhor, e eu tinha voltado a fumar. Só que daí eu já tinha voltado para a igreja, mas eu não conseguia parar de fumar. Não conseguia de jeito nenhum. Eu ia no culto, já ficava angustiada para voltar e ter que fumar. E daí um dia o Senhor me mostrou que um demônio tinha entrado em mim. E eu falei assim: não, eu vou fazer o jejum de Daniel. E daí eu lembro que foi eu e meu marido que fizemos. A gente ficou por 21 dias comendo legumes, porque o jejum de Daniel, ele é isso, né? Você se abster das coisas gostosas, né? Que você gosta ali, de um pão, de um doce, e você só legumes, era grãos e legumes. E eu passei 21 dias fazendo isso. Os 4 primeiros dias eu achei que eu ia morrer, que eu não ia suportar aquilo, porque tinha toda a vontade de comer as coisas que a gente está habituado, tomar um cafezinho, comer um pão de manhã, né? E o fumar ainda, né? Que eu queria. Mas daí no final dos 21 dias, irmãos, quando eu terminei o jejum, o Senhor me deu uma outra visão. E eu via o demônio saindo de mim como uma fumaça. Então o jejum, ele tem poder. Glória a Deus. Ele tem poder muito grande. E esse jejum eu fiz ele em 2017. 2017. Nós estamos em 2025, 17, 18, 19, 8 anos, né? E 8 anos se passaram para mim conseguir fazer ele de novo, porque ele é muito difícil, irmãos. Para mim, é o jejum mais difícil que tem, é o jejum de Daniel. E foi, acho que uns 4 meses atrás, eu coloquei ele em propósito de novo, porque eu estava ajudando uma pessoa que eu estou atendendo, e ela precisava de libertação. E eu falei para ela assim: a gente vai fazer o jejum de Daniel. E você vai fazer aí, ela mora no Sergipe. Eu falei: você vai fazer aí e eu vou fazer aqui. E daí o Senhor falou no meu coração assim: por que fazer sozinho? Vamos fazer uma comitiva de jejum. E eu pensei: vou montar um grupo então. Vou montar um grupo, que é o grupo que a irmã tá. Foi através disso que o grupo foi criado. E eu criei esse grupo de jejum para ajudar essa minha paciente. E a gente fez todos os 21 dias. Foi bem mais fácil do que há 8 anos atrás. Mas eu tive muitas tentações no meio do caminho. Para os irmãos terem ideia, chegou uma visita na minha casa. No primeiro dia de jejum, a gente começou na meia-noite de sábado, né? Iniciando sábado. E daí no outro dia chegou uma visita em casa com 4 tipos de carne assada pronta, um bolo com recheio dessa grossura assim. Falei assim: misericórdia, refrigerante, um monte de coisa. Daí o meu marido olhou pra mim assim: não, vai começar outro dia? Eu falei assim: não, a gente propôs que vai ser hoje, vamos começar hoje. Daí todo mundo comeu ali, eu peguei salada, peguei
arroz, que eu não tinha tirado arroz, porque é grão, né? Salada e arroz, batata, e foi o que a gente comeu. E todo mundo se lambuzou com aquelas coisas, eu fiquei olhando, Senhor, tudo bem. E daí ali foi indo cada vez mais difícil com essas questões de comida. Mas no final desses 21 dias, que eu tinha feito o propósito de ajudar essa pessoa, o que aconteceu? A gente passou por um processo inteiro de libertação com ela. E ela estava há mais de 8 anos tentando engravidar. E ela não conseguia. Ela já tinha filhos. Tinha um filho já e queria novamente. E ela não estava tentando. E daí ela um dia me mandou uma mensagem falando que estava gestando. Então assim, o jejum, ele destrava a sua vida. Ele destrava o propósito. Ele destrava bênçãos. Então ele é muito importante. E por isso que eu coloquei hoje, quando a irmã Teresa falou para mim que vocês estariam em jejum, né? O dia todo. E daí eu perguntei para o Senhor, né? Senhor, o que o Senhor quer que a gente fale sobre isso, né? E o culto inteiro veio confirmando essa palavra que o Senhor trouxe. Porque aqui, essa primeira parte de Mateus 6,6, ela diz assim: e quando jejuardes? Ele não está falando se você jejuar, se você fazer. Não, é para fazer. Porque o servo do Senhor, ele precisa jejuar. Tem que ser um hábito. Você tem que, 7 dias da semana, você tem que tirar. Se não todos, tire 3, 4, 5. Mas tire para jejum e oração. É extremamente importante no nosso tempo de hoje a gente estar nessa comunhão. Todos os ataques que a gente recebe de Satanás, ele vem com a parte ali de tentação, acusação, decepção. E se a gente não tiver com o Senhor em jejum e oração, a gente não vai suportar isso. A gente não vai suportar porque esse mundo está muito tenebroso. E não adianta a gente vir aqui dentro, sentar como um cristão, mais para nada. Não foi para isso que o Senhor me chamou. Verdade. Né? O Senhor é um exército do Senhor. É um exército. Não é para vir aqui sentar, acabou a tua vida, morri, acabou. Não, irmãos. Esse pensamento é o diabo que coloca na nossa cabeça para nos cegar o entendimento, cegar nossa visão espiritual, sabe? Para que a gente não consiga avançar. Então nós precisamos se colocar, sabe, na presença do Senhor como homens soldados. Que é o que o Senhor nos levantou para ser. Você imagina se o próprio Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e foi tentado por Satanás, quem dirá nós? Como diz o ditado, quem somos nós na fila do pão, né? Quem somos nós? É verdade. Se o Filho teve que jejuar nessa terra, quem dirá nós? Verdade, meu Deus. Nós não vamos vencer batalha nenhuma sem jejum e oração. Então, isso que o Senhor tem colocado no coração dessa igreja é de extrema importância, sabe? É de extrema importância. E hoje, irmãos, não se fala mais isso nas igrejas. Não se levanta mais jejum nas igrejas. Não se levanta mais oração. E se um se levanta, não vai ninguém. Porque é difícil jejuar. É difícil você matar a sua carne. É difícil você abrir mão das suas coisas. É difícil. Verdade. Mas para servir o Senhor, você precisa abrir mão de tudo. Verdade. Porque a palavra do Senhor diz que importa é que Ele cresça e nós diminuímos. Verdade. É que o reino avance e Satanás perca a Amém, glória a força. Deus. É só isso que importa, irmãos. Verdade. Sabe? É você que está aqui hoje sair fazendo a diferença. O que o Senhor tem me colocado muito fortemente no meu coração esses dias é que o Senhor só precisa de um corajoso. Só de um. Para mudar uma nação. Glória a Você Deus. imagina se todos nós formos revestidos de ousadia e coragem. O que a gente não consegue fazer? Meu Deus. Tremendo, Pai. Pastor Alessandro, Tremendo, Jesus. esses dias a gente estava conversando e ele falou uma coisa que me marcou muito. E que essa frase ela tem queimado no meu coração. Mas para que eu venha fazer a diferença, que é assim: se não queima no teu coração, não adianta eu falar. Precisa queimar no teu coração. Verdade, Deus. E queimar o quê?
pergunta, né? Daí eu me fiz essa pergunta: o que tem queimado no meu coração, Senhor? Daí eu fiquei me perguntando, e eu sei o que queima no meu coração. E no seu coração, o que tem queimado? Para o Senhor. Não pelos anseios dessa vida. Não pelo carro, por uma casa, porque isso é consequência. Consequência de buscar primeiro o reino do Senhor. Mas o que tem queimado no seu coração para o Senhor, para a obra do Senhor? Sabe, é isso que a gente tem que olhar lá dentro e realmente vir aqui e deixar-se guiado pelo Senhor. Verdade, meu Deus. Verdade, Jesus. O jejum é uma disciplina exigida para que todo cristão pratique. É necessário, irmãos. Não é para mim, não é só para a irmã, não é só para o pastor. É para todo aquele que se diz filho do Senhor. Aleluia. É necessário. O jejum, nós precisamos ter isso como uma disciplina diária na nossa vida cristã. Aleluia. Pelo menos 3 horas por dia, irmãos. Não é difícil. Verdade. Não é difícil. Se você não consegue fazer 8 horas, 6 horas, 24 horas, 3 dias, como a irmã mencionou, o jejum de Esther, faça de Daniel. Não precisa ser 21 dias, mas sabe, mortifique sua carne. Porque quanto mais você desce sua carne no chão, mais o Espírito Santo dá voz. Verdade, meu Deus. E é isso que nós precisamos hoje, é dar voz ao Espírito Santo. Obrigada. Como a irmã falou aqui hoje, vai ter dia que ele não vai estar mais aqui. Sabe quando você olha para o dia, você tem que olhar e falar assim: Senhor, o que eu fiz hoje para o Senhor? Será que nós tivemos uma oportunidade de estar juntos? Será que nós tivemos intimidade junto? Meu Deus. Será que nas 24 horas do nosso dia nós conseguimos olhar para o Espírito Santo e falar com ele como um amigo? Aleluia. Se você não sabe, peça ao Senhor, o Senhor ele quer dar. Ele quer dar o investimento, ele quer dar todas as coisas para você. Mas para dar, você tem que bater na porta, irmãos. Aleluia, Jesus. Bata na porta do Senhor, busque os dons espirituais, Aleluia. busque com zelo. Aleluia. A irmã foi batizada, não estava buscando, mas o Senhor deu de presente. É um revestimento. Através disso, o Senhor acrescenta os outros dons. São os 9 dons. Busque com zelo. Se Ele não te der todos, Ele vai te capacitar com o que é necessário para você fazer a obra. Porque a cada um fomos chamados com um propósito. Verdade, meu Deus. Mas tem um propósito que é para gerar para nós. Que é ir, falar do Evangelho, fazer discípulos e falar do amor do Senhor. Aleluia. Verdade. Então peça para o Senhor revestir vocês com as armaduras necessárias. Nós precisamos dessas armaduras. É necessário na nossa caminhada. Aleluia. Como um bom soldado, nós precisamos cuidar da nossa casa para nós comer bem. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo assim que ela não podia fazer tal coisa porque senão ela ia ser retalhada. A família dela ia sofrer uma retaliação. E aquilo me impactou de uma maneira tão grande, irmãos, tão grande, que eu cheguei em casa, eu chorei tanto. Eu chorei tanto porque eu vi Deus tão pequenininho. Porque as pessoas estão com medo de Satanás. Meu Deus. E é por isso que às vezes não querem sair. Eu falei assim, Senhor, mas como? Como que nós vamos sair? Como que nós vamos fazer se eles estão com medo? E eu fiquei tão chateada com aquilo, irmãos, mas tão triste, que aquilo me marcou de um jeito. Parece que tinha tirado um pedaço da minha alma, sabe? Porque tá todo mundo dentro da igreja, foi um culto maravilhoso naquele dia, e eu olhei assim, eu falei, Senhor, mas eles não confiam em Ti, eles não creem em Ti. E daí eu orei e falei com o Senhor, e naquela noite eu senti medo. Naquela noite eu senti medo também. Eu falei assim, mas quem sou eu? Daí eu dormi, daí no outro dia eu tinha que sair cedo. E daí eu fiquei esperando meu filho na terapia 1 hora, sentado, eu tinha levado um livro, eu comecei a ler aquele livro. E o Senhor começou a me trazer um renovo tão grande, uma coisa tão gostosa, e eu senti aquela ousadia e aquela coragem de novo. Glória a E por Deus. isso que eu falo, o Senhor só precisa de um corajoso. Aleluia. Nós estamos aqui para levantar aqueles que têm medo. Porque às vezes eles estão presos dentro de um cativeiro tão grande, que eles
mostrar o quão grande é o nosso Deus. Aleluia. E aquilo tem mexido comigo. E todo dia eu repito para mim mesma: não, o Senhor só precisa de uma corajosa. E eu sou corajosa. E vamos, irmãos, sem medo. Sabe tudo que é proposto? Vai e faça. Não pensa. Faça. Se é para o Senhor, faça. Aleluia. Porque o Senhor precisa dessa coragem. Verdade, meu Deus. Aleluia, glória a Deus. E o mundo espiritual, irmãos, ele é tão real. Ele é tão real. Só que ele é invisível. E por ele ser invisível, às vezes você deixa de acreditar nele. Mas a irmã falou aqui, que aqui está cheio de anjos. E estar. Porque a palavra do Senhor, ele fala, ele dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. Verdade, meu Deus. Então você tem autoridade para pedir ao Senhor. Você tem autoridade para se levantar dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro da empresa. Aleluia. E com voz de autoridade do Senhor determinar coisas. Eu vou chegar nos versículos ainda que eu quero. Deus. Obrigada. Mas tem essa frase aqui, ó. Temos focado tanto nas trevas e não na luz. Porque a gente tem ficado com tanto medo das coisas, irmãos. Às vezes medo das notícias, às vezes medo de uma rebelião, às vezes tem coisas que nos traz medo. Mas se nós estivermos com o Senhor vai tirar esse medo, Ele vai dar uma estratégia. Aleluia. Estratégia para contornar isso. Eu quero ler aqui com os irmãos Efésios 6 e 12. Olha, o 6 e o 12, ele diz assim: porque não temos que lutar contra carne, sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta nunca é contra o nosso próximo, Verdade, meu é sempre contra o que diz aqui em Efésios 6 e 12. Verdade, meu Deus. Às vezes, irmão, você fica com raiva de um irmão, de uma irmã, mas porque ele deu lado para Satanás usar ele de alguma forma. Mas lembre-se, não é sobre ele, é sobre o que Satanás está arquitetando para te atingir. Então hoje eu vim falar aqui, além do jejum, sobre batalha espiritual. Aleluia, Como glória a a gente Deus. identifica essas batalhas espirituais, como que a gente se fortalece nisso. Amém, aleluia. Então eu trouxe aqui como identificar uma batalha espiritual. Doenças constantes. Sabe aquelas doenças? Às vezes um filho fica doente, já passa para o outro que melhora, já vem o outro, a família inteira começa a adoecer. Você tem que prestar atenção nisso. Nem tudo é físico, irmãos. E o Satanás, ele realmente toca no nosso físico. Então nós precisamos estar atentos a isso. Pesadelos repetidos com a mesma coisa, você tem que perguntar para o Senhor: por que isso? Por que está acontecendo isso? Qual é o contexto que você está dentro da tua casa? O que é que você está vivendo? Por isso que a palavra nos ensina a viver em vigilância. Não é para você viver assim, inércio, sabe? Como se nada estivesse acontecendo, não. Tudo tem um porquê no mundo espiritual. Verdade, Tudo. Pensamentos que não edificam é uma batalha espiritual. Tem gente que é muito atingida na mente. Às vezes pensamentos profanos, impuros, pensamentos suicidas, N coisas. É uma batalha espiritual. Será que nós estamos conseguindo identificar isso? Problemas comportamentais. Vemos isso muito em crianças hoje, irmãos. Muito. E também em adulto difícil. Aquela pessoa que você fala assim: nossa, mas aquela pessoa é difícil. É uma batalha espiritual. Que às vezes ela não sabe o que está passando, está se deixando ser usada, ou nós estamos vivendo aquilo no ambiente de trabalho, às vezes na igreja, às vezes na escola, enfim. Nós precisamos, sabe, se posicionar como servos vigilantes, soldados vigilantes e ver o que está acontecendo na nossa volta. Aleluia, Deus. Sensação de vultos, cheio de ambiente. Irmãos, para quem está no espírito, para quem está em jejum e consagração, isso é muito normal. Às vezes você chega no ambiente ou você vai conversar com uma pessoa, você sai parece sugado. Verdade. Eu tive uma experiência muito forte assim, no culto, em que eu fui abraçar uma irmã, ela não era crente, eu fui abraçar essa pessoa lá na frente. Irmãos, eu saí tão ruim
espiritual tinha vindo sugado tudo que eu tinha de energia ali. E daí naquele dia eu senti algumas dores no corpo, tudo. Não vi cheiro, mas eu tive a sensação física. E quando eu olhei para aquela mulher, eu vi demônios nela. No olhar dela. Era tão treva, era tão profundo, era tão escuro, que eu olhava aquilo assim e eu falava, Senhor, o que é isso? E nós precisamos identificar isso. Daí quando eu cheguei em casa, eu orei ao Senhor, falei para o Senhor me revestir novamente com as armaduras, trocar minhas armaduras, limpar minhas armaduras, para que quando eu pudesse, de novo, levantar para abraçar alguém, um abraço também fosse um abraço curador. Porque nós estamos aqui para isso, para levar esse serviço do Senhor. Verdade. Então aquela atmosfera pesada que a gente sente no corpo ou sem sentimento, ou no cheiro, a gente precisa estar atento a isso. A palavra do Senhor, ela nos ensina tudo isso. Mas nós precisamos tirar um tempo para buscar, tirar um tempo para entender o que é a batalha espiritual. E sempre perguntar para o Senhor se aquilo é teu, da pessoa ou do lugar. Porque às vezes o Senhor ele nos permite isso para nos mostrar alguma coisa. Então assim, sempre eu estou falando, pergunte para o Senhor, é constante. É como se fosse um amigo. Espírito Santo, isso é meu? É do ambiente? É da pessoa? O que o Senhor quer me mostrar com isso? Por que eu estou sentindo isso? O Espírito Santo ele vai falar. Ele vai te dar uma resposta. Pode ser que não seja em voz auditiva naquele momento, mas ele vai trabalhar em sonho. Ele vai colocar no teu coração, sabe, a resposta. Nós precisamos ter essa comunhão com o Senhor. Então, é necessário nós conhecermos essa estratégia que o inimigo usa para nos atingir e nunca subestimar ele. Porque por mais que nós se revista, por mais que nós faça, nós não vamos deixar de ser atingidos. A vida do crente é assim, é de prova em prova, de vitória em vitória. O Senhor hoje nos prova em algo, amanhã vai ser em outra área, e assim nós vamos caminhando. Por quê? Porque se nós não tivermos nada disso, nós se esquecemos do Criador. Por incrível que pareça, né? Um Deus tão bom, mas ainda assim a gente se esquece. Então, assim, quando se trata de batalha espiritual, o problema nunca será a presença do diabo, mas sim a falta de Deus. Se nós estamos em batalha, o Senhor não vai nos privar da batalha. Mas se Ele estiver junto, a gente vai sair dela e aprender alguma coisa. Amém. Glória a Deus. Então, tudo que está na Bíblia é para nos ensinar, preparar e capacitar. Aqui está o seu manual. Você precisa ler, meditar todos os dias nisso, com jejum e oração e súplicas e tudo que você puder apresentar ao Senhor. Nós precisamos disso. Verdade, meu Deus. Precisamos saber identificar a função do inimigo na batalha espiritual e como eles estão agindo. Aqui, eu coloquei aqui um dom para que vocês, se não tem, busquem, que é o discernimento espiritual. E é você olhar e você saber se aquilo é do Senhor ou não. É verdade. Meu Deus. Precisa, irmãos. Verdade, Jesus. A Bíblia fala para você buscar com zelo os melhores dons. Não um seja melhor que o outro, não. Mas busque. Busque porque o Senhor quer dar a todos. Obrigada, meu Deus. E o discernimento espiritual ele traz revelação, ajuda no posicionamento, denuncia onde está o inimigo, traz vitória e traz cura. Porque através da posição você vai conseguir orar, você vai conseguir batalhar do jeito certo. Aleluia. E eu coloquei aqui, irmão, que qual que é a estratégia que o inimigo usa para nos distrair? Ó, ele tenta distrair com sentimentos sobre pessoas. Ele tenta deixar você como presa fácil, sem foco, sem revelação e em looping. Daí, esse looping, eu vou trazer aqui que é um exemplo de um looping. Por exemplo, ofensa, tristeza, ansiedade, passividade, rejeição, vitimismo, julgamento. Sabe aquela coisa que fica se repetindo na sua vida? Por exemplo, eu sempre estou como vítima. Eu sempre sou a vítima. Eu sempre sou passiva. Eu sempre aceito tudo. Eu nem quero, mas eu aceito tudo.
E o inimigo ele é tão estratégico, inteligente, irmãos, que ele vai achar que aquilo é seu. Vai fazer você pensar que aquilo é seu. Está tão repetindo sempre na sua vida que você está acostumado. E não é para ser assim. Por isso que nós precisamos estar atentos. Verdade. Atentas a tudo isso. Por que eu estou sentindo isso direto? Por que eu estou sentindo essa tristeza direto? Por que do tempo para cá eu sempre estou como vítima? É olhar, é como se você estivesse ali e você conseguisse olhar para você. Sabe, olhar, fazer um filme da sua vida e ver o que é que está se repetindo. E após identificar tudo isso, o que precisa, irmãos? Após a posição identificada, você precisa deixar na cruz, substituir pelo quê? Frutos do Espírito. Aleluia, Deus. Reposicionamento. Que o reposicionamento ele tira a legalidade do inimigo. Quando você sabe, quando você descobre, é como se você tivesse pegado a carta dele, assinada, que você mesma deu, e fala assim: me devolve, porque agora eu vou tomar isso que é meu. Então, esse reposicionamento ele tira a legalidade do inimigo e o que ocorre? O avanço. Eu quero ler aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu achar aqui para vocês. 2 Timóteo 3,16. Ó, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós precisamos disso. Aleluia. E agora, esse reposicionamento que a gente precisa fazer na nossa vida e substituir tudo isso que a gente viu ali de ruim, está lá em Gálatas 5:22. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu só achar Amém, aqui. Jesus. Gálatas 5:22 que vai falar dos frutos do Espírito. Deixa eu ver se assim continua. Aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, depois que você identificar tudo isso na sua vida, você vai precisar substituir. E essas coisas a gente só consegue substituir orando, pedindo. Isso não é fácil, irmãos. E eu falando parece fácil, mas não é. É uma luta diária. Você vai identificar ansiosa. Senhor, estou precisando tomar remédio para ansiedade, não estou bem. Você vai identificar o que traz aquilo. O que te deixa ansiosa? O que o inimigo tem colocado, às vezes na sua família, usando um filho, usando um esposo, usando um parente, usando um funcionário da empresa. O que é que está te deixando ansiosa? E você vai trazer um fruto do Espírito. Nesse caso aqui podemos trazer paz. Senhor, venha com a tua paz sobre mim. Aleluia. Venha com a tua paz sobre a minha família. E assim você vai substituindo. Porque a libertação, irmãos, ela é diária. Nós precisamos identificar os nossos erros, nossos pecados, porque todo dia a gente peca. E substituir pelas coisas que o Senhor ensina. Aleluia, Jesus. E está tudo aqui, irmãos. Está tudo aqui na palavra. Então depois que a gente entendeu o que é, que a gente deixou na cruz para o Senhor, que a gente substituiu pelos frutos do Espírito, que a gente se posicionou diante do Senhor, a gente vai avançar com isso. Amém, aleluia. Que é isso que nós precisamos. Nós não podemos mais ficar fazendo assim, irmãos. Irmão, ore por mim, que eu estou cheia de problema. Irmão, ore por mim. Não, você vai lutar. Aleluia. O Senhor deixou isso para nós. Ele disse que deu todo
demônios para que nós curássemos. É nosso esse poder, irmãos. Por que o crente não está tomando posse? Por que o crente está caído? Eu não consigo entender isso. Você está lá, leia Marcos 16 em diante, leia como essa palavra. Aleluia. O Senhor já deixou isso para nós. Verdade, meu Deus. Só que se nós não tomar posse disso, irmãos, nós sempre vamos viver na mesma. Verdade, Jesus. Capengando, como dizia minha mãe, sempre capengando. Não! Passou uma batalha, avança mais forte para a outra. Passou essa, avança mais forte para a outra. Mas com estratégia. Aleluia. Sabe, com estratégia, saber identificar o que está acontecendo. Amém, glória a Deus. Aqui eu coloquei que o campo de batalha pode ser a mente, a casa, o trabalho, a igreja. Sim, é no nosso redor. E o diabo, ele sabe o que o Senhor colocou na vida de cada um. E ele vai tentar até o fim da sua vida te parar. Ele é incansável. Ele não cansa, ele não dorme. Enquanto a tua alma precisa deitar ali 8 horas para dormir, ele não dorme. Só que se você deitar para dormir 8, 9, 10 horas que seja, dormindo, mas você tem lá a tua porção de oração, você tem a sua porção de jejum, você tem tudo isso com o Senhor, você tem como lutar, irmão. Aleluia. Mas se você não tiver nada disso, Verdade, por isso que é Deus. importante o nosso reposicionamento cristão. Porque hoje a igreja do Senhor, ela está dormindo. E nós precisamos acordar para essa batalha. Meu Deus, verdade. Tem gente apanhando, crente sendo esfolado por Satanás dentro de casa, da igreja, porque não toma posição. Meu Deus. Porque não tem coragem de levantar de madrugada para orar. Porque não tem coragem de tirar 6 horas, 3 horas, 8 horas, não sei quanto tempo de jejum. E isso vai nos enfraquecer e a nossa carne só crescendo. E se a carne cresce, o espírito, ele silencia. Porque se a alma passar a governar, irmão, nós somos perdidos. Se a nossa alma começar a governar, nós seremos puro açougue. É carne. Então nós precisamos mortificar a carne de algum jeito. Aleluia. Cada um aqui sabe o que pesa mais. Né? Às vezes é um celular. Às vezes eu vou falar assim, Senhor, eu não vou mexer no celular. Você tem que tirar aquilo que te machuca. Se 3 horas não te machuca de jejum, faça 8. Se em 8 horas ainda a tua carne está de boa, faça mais. Vai chegar um momento que ela vai ranger os dentes. E é aí que você sabe, então eu tenho que fazer mais. Aleluia. Então eu tenho que entregar mais. Nós precisamos disso, irmãos. Olha, eu posso escolher permanecer no campo de batalha ou sair dela. Nós sempre vamos ter batalha, mas eu escolho permanecer nela para sempre, viver naquela mesma coisa, aquele looping de coisas, ou eu posso batalhar, sair dela. Vitoriosa. Glória a Deus. Vitoriosa. Obrigada. Oh, aleluia. E aqui sobre a armadura de Deus, eu quero colocar aqui que muitos pedem a armadura de Deus, mas não vestiu a sobrepele. Vou mostrar o que é sobrepele. Até vim com uma calça por baixo aqui para mostrar para vocês. Eu estou de calça. Então essa calça, ela está sendo a minha sobrepele, porque está frio. Então eu vim de calça por baixo da saia. Então isso é uma sobrepele, irmãos. Não tem como eu vestir uma armadura do Senhor sem nada por baixo. Eu preciso de um revestimento para que essa armadura não me machuque, porque ela é pesada. Então, quem não cumpre o princípio de Deus não aguenta a armadura. Ó, estão pegando espada sem passar pelo princípio da obediência. Não adianta nada do que eu falei aqui se você não for obediente. Precisamos ser obedientes ao nosso pastor, ao nosso Deus, à nossa liderança. Nós precisamos ter esse espírito de submissão. Ser ousado, ser corajoso não significa ser desobediente. Isso é muito sério. Olha, em Êxodo, o sacerdote não entrava em serviço sem antes vestir a sobrepele. Ela vinha antes da armadura. É um paninho fino, mas necessário. Ninguém vê, mas necessário.
Então hoje a gente tem alguns soldados tentando pôr armadura sem caráter, sem quebrantamento, sem domínio da língua, sem aliança com o altar, sem entendimento da honra, voltam feridos e escolados. Meu Deus. Então é muito sério essa parte da armadura do Senhor. Não adianta eu ir lá, bem linda, lá orar Efésios 6, para o Senhor me revestir, mas se eu não estou cumprindo esse princípio, não vai adiantar isso. Por isso que antes de tudo isso, antes de nós pegar isso daqui e colocar em prática, a gente precisa ir até o Senhor e falar: Senhor, o que eu preciso mudar? O que te desagrada? E o Senhor vai trazer a sua mente. Vai, porque um dia eu fiz essa pergunta e ele me trouxe muitas coisas. Muitas coisas. E essas coisinhas que você tem que ir tirando e limpando, sabe? É como se você fosse colocando sobre a pele. Daí você vem com o capacete. E daí você vem se revestindo. A hora que você estiver com ela completa, irmãos, aí ninguém te para. Aleluia. Aí ninguém te para. Mas ninguém te para no sentido bom, no sentido espiritualmente você cresceu, espiritualmente você aprendeu, espiritualmente teus ouvidos foram limpos, os teus olhos caíram nas escamas e assim o Senhor vai trabalhando. Isso é uma batalha espiritual. E é isso que nós precisamos se revestir. Então ore pedindo quebrantamento, pedindo direção. Se não jejua direto, coloque esse princípio na sua vida. Eu criei esse grupo de jejum e a gente sempre coloca lá umas 2, 3 vezes por semana. Sempre coloca lá um jejum pra gente fazer juntos. De 6 horas, de 12, de 8. O que a pessoa conseguir. Mas que a gente juntas, a gente fica mais forte. Porque um dá força pro outro. E eu vi que quando eu iniciei essa questão de jejum, a gente tinha acho que umas 25 pessoas nesse grupo. Nem todo é jejum. Mas os que estão tentando buscar, eles vão alcançar, irmãos. E tudo isso que eu falo aqui para os irmãos, o Senhor tem trazido muito forte isso, porque o Senhor precisa levantar libertadores. Vocês são a última geração, a geração que está aí para levantar essa geração tão pequena que está crescendo, mas eles são tão fracos espiritualmente, porque eles estão tão voltados para a tecnologia. E se nós, mais velhos, não se levantar em posição disso, vai ser cada vez pior. Uma moça hoje falou para mim, porque está tudo tão perdido, as escolas, tudo, conversando com um monte de ônibus, ela tinha ido levar meu filho na escola, e eu falei assim, a tendência é piorar. Vai piorar. O Senhor está voltando, e é bíblico, que tudo vai piorar. E nós podemos se posicionar e lutar. E ensinar os nossos. Não só os nossos de casa, mas as outras pessoas precisam saber disso, irmãos. Tem gente dentro da igreja que não sabe. Tem gente dentro da igreja acuado, com medo. E são servos do Senhor. Então nós precisamos desse despertamento espiritual. E eu peço que o Senhor venha cada dia mais nos despertando, nos ensinando e nos mostrando o que nós precisamos mudar. O que nós precisamos estar dispostos para entregar para o Senhor. E saiba que o Senhor quer muito mais do que você vem entregar aqui hoje. Ele quer muito mais do que das 7 às 4 de jejum. Ele quer muito mais que isso. Verdade, meu Deus. Ele precisa dessa santificação. Enquanto a nossa carne não descer, o Espírito Santo ele não vai agir conforme tem que ser. Verdade, meu Deus. Enquanto a gente não for uma corajosa, a gente não vai conseguir alcançar coisas com o Senhor. A gente alcança pela metade, porque falta posicionamento. Então é essa palavra que eu quero deixar para os irmãos, que o Senhor venha trabalhar no coração de cada um, que o Senhor venha despertar cada um que está aqui, para que possa cumprir verdadeiramente o seu chamado. Ninguém está aqui em vão, irmãos. Ninguém é chamado em vão. Há um propósito para você. Se você ainda não sabe, busque, porque aqui dentro tem palavra de conhecimento, é uma bússola. E nós precisamos buscar. Quando eu perguntei para o Senhor assim, qual que é o meu chamado? Por que o Senhor me quis? Por que o Senhor me resgatou? E eu não sabia responder essa pergunta. Eu ficava pensando assim, a gente vê tantos pregadores por aí, missionários, evangelistas, fazendo isso, fazendo aquilo.
daí o Senhor colocou assim, o que queima no teu coração? Por que o teu coração queima? Para qual lado? Porque essa área é grande, né? E o meu coração queima por libertação. O meu coração queima por isso, a minha alma grita por isso. Meu Deus. Para que eu consiga levar isso para outras pessoas. Eu falei assim, Senhor, então meu coração queima por isso. E daí você vai olhar para dentro de si e você vai saber a resposta. Aleluia. Meu coração queima para quê? Para ajudar mulheres? Verdade. Para cantar? Para pregar? Para ser uma intercessora? Oh, glória. O teu coração queima para alguma coisa. Talvez, lá na sua conversão, ele queimou tanto, só que com o passar dos anos você deixou apagar. Então é hora de olhar para trás, Verdade. de ver o que era no primeiro amor para você. O que o Senhor colocou no teu coração como primeiro amor. É hora de resgatar esse chamado. Sabe, desenterrar coisas que o Senhor já te deu lá atrás e você deixou enterrado. Então a gente precisa, irmãos, para continuar nessa caminhada, a gente precisa às vezes voltar um pouquinho, olhar, organizar lá e seguir em frente. Obrigada. Eu achei um livro lá em casa esses dias que eu comprei em 2006 esse livro e eu escrevi uma dedicatória nele assim: este é o segundo livro que eu leio para a minha preparação como missionária. Obrigada. Em 2006, irmãos, eu fiquei, meu marido olhando e falou assim: ah, missionária, começou a brincar comigo. Eu falei assim: pois é. Eu não lembro qual era o primeiro que eu tinha lido, mas aquele eu comprei no site da CTAD e estava escrito assim, o título dele é assim, Como Ser um Missionário. E eu li meu primeiro amor. E eu fui atrás daquilo. E ser um missionário, irmãos, não é você sair para outros países. Todo mundo pensa que é isso, né? Ah, eu só vou ser um missionário se eu sair para outro país. É verdade. Não. A tua missão está aqui, às vezes está ali, do teu vizinho, do teu lado. Deus. Às vezes é de dentro da tua casa. Deus é louvado. E eu fiquei tão feliz em ter visto aquele livro que estava lá guardadinho faz anos. Eu já tinha lido ele uma vez, né? No meu segundo livro, na minha preparação. Eu fiquei pensando, Senhor, como tu és é bom, né? O Senhor nos lembra de coisas, Ele vai trazendo coisas assim, que te deixa assim maravilhado. Verdade. Obrigada. Mas glória a Deus, Glória a Jesus. que o Senhor venha Deus. no coração de vocês com essa palavra. O Senhor venha dar quebrantamento. Eu vou fazer uma oração, depois vou entregar para a irmã. Obrigada. Amém, Jesus. Peço que os irmãos se coloquem de pé. Se conecte com o Senhor. Pegue na mão do Espírito Santo aí do teu lado. Aleluia. Glória a Se Jesus. você não quer orar em voz alta, ore em Espírito. Mas coloque diante do Senhor tudo isso que foi falado aqui. Então, Senhor Deus, nós te colocamos neste momento. Nós nos apresentamos nas regiões celestiais. Eu venho apresentar, Senhor, esta igreja, Senhor. Todas essas mulheres que estão aqui, esses jovens que estão aqui, Senhor. Que o Senhor venha de encontro com cada um, Senhor. Que o Senhor venha ensinando, que o Senhor venha, Senhor, trabalhando no coração delas. Que o Senhor venha dando o melhor, que o Senhor venha capacitando e revestindo elas com as armaduras celestiais. Que o Senhor venha queimar, Senhor, a partir de hoje, no coração delas, o chamado que o Senhor tem para cada uma, Pai. Que cada uma aqui eu sei, Pai, que tem um chamado da parte do Senhor. O Senhor tem colocado no coração delas. Talvez há muito tempo está adormecido, mas eu creio que a partir de hoje, Pai, o Senhor vai levantar essas mulheres, Senhor. E elas vão ser guerreiras, elas vão ser soldados preparados para vencer, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos ser um grupo seleto de mulheres que estão preparadas, com as lamparinas acesas e com azeite, Senhor, guardado para que caso apague, a gente venha ter como, venha ter recursos para acender novamente, Senhor. Que o Senhor venha sobre a vida de cada um, em nome de Jesus, Pai. Guarda a casa, Senhor, nossa. Guarda a casa de cada uma, Senhor. Que toda a retaliação de Satanás, que tudo que Satanás tem arquitetado, Senhor, caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro vitória, eu declaro libertação, Senhor. Que o Senhor venha trazer todas as áreas, Senhor, que necessita de limpeza, que necessita de mudança, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos. Santo Espírito, o Senhor tem liberdade. Se elas estão aqui, Senhor, é porque elas são corajosas e elas estão dispostas, Senhor. Então usa elas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigada, meu Deus.